Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de pai aqui no nosso CCCA. Hoje nós temos o prazer de receber a Luciana Passu, retornando ao CP. Seja muito bem-vinda nesse retorno, é um prazer imenso recebê-la, para falar de um tema que é muito caro, né, para nós coordenadores do CCCA, que são os soft skills, né, especificamente a comunicação assertiva. Né? A Luciana, ela tem formação em fonoaudiologia, né, pela UCP, né, também formada em comunicação social pelo Centro Universitário da Cidade, e recentemente completou um mestrado em Educação, Cultura e Comunicação pela UERJ. Tá? Além disso, da ampla formação acadêmica da Luciana, ela também trabalhou aqui no CP como assessora de imprensa, né, e trabalhou como coordenadora de comunicação da Prefeitura de Petrópolis durante, né, um longo período. Né? Então, uma experiência vasta, né, de um grau de dificuldade e complexidade grandíssimo, como estávamos conversando aqui. Né? Então, temos o prazer de recebê-la, com certeza. Uma palestra será muito valiosa, né, para o nosso centro de nossos alunos. Obrigado, Luciana, por ter aceito nosso convite. Seja muito bem-vinda. Alô? Oi, gente, muito obrigada. Boa noite aos professores, aos alunos de várias turmas, né? E vários cursos, imagino eu, né? Quem vai falar para mim de que curso que é? Administração, quem é? Boa noite, administração. Comunicação. Boa noite, comunicação. Economia. Boa noite, economia. Estou acertando, hein? Não conversei com ninguém nisso. Tem mais alguém de algum outro curso? Em Relações Internacionais? Alguém presente? Não estou vendo ninguém. Representantes aí do curso de Relações Internacionais. Um curso maravilhoso, né, gente? Alguém mais? Não falei algum curso? Contábeis? Ciências Contábeis? Boa noite, muito obrigada aí pela audiência de vocês hoje, né? Fui convidada, fui desafiada, na realidade, para vir aqui contar um pouquinho para vocês. Primeiro que é uma história de vida, né? A minha trajetória profissional me coloca muito dentro do que eu vou falar, comunicação assertiva. Trabalhei minha vida inteira, primeiro, né, como consertando a comunicação dentro da fonoaudiologia, né? Comunicação pessoal, interpessoal, oral, escrita, e depois fui trabalhar durante bastante tempo com comunicação social. Né? Minha formação vem dessa área e tive a oportunidade de trabalhar assim, em alguns campos da comunicação social. Então, vai te dando um olhar, né, pela vida muito especial, que eu considero especial. Né? E depois tive a oportunidade, de 2020 para cá, de trabalhar numa startup. Aí eu saí do passado, fui para o futuro. Essa startup está lá no LNCC e ela trabalha com educação e tecnologia. Né? E novamente estive em contato com a área de comunicação, tanto na produção da comunicação social, quanto nos conteúdos para a área de educação, dos produtos oferecidos por essa startup. Né? Vocês sabem que uma startup hoje, digamos que um dos objetivos de uma startup é sempre estar à frente, né, no campo da inovação, principalmente das novas tecnologias. Então, eles trazem até hoje, se chama Mentorep, não sei se alguém aqui conhece. Eles trazem muito conteúdos educativos em jornadas e o que eles chamam de pílulas. Né? E uma dessas jornadas, ela fala sobre comunicação assertiva, sobre soft skill. Vocês já ouviram falar desse nome, soft skill? Quem não ouviu falar? Todo mundo? Não posso continuar? Né? Parece bala soft, né? Mas não é não. Bala soft é da minha época. Agora também, comunicação
assertiva. O que será isso? Né? Alguém quer falar alguma palavrinha que a gente possa avançar? Assertiva, o que é isso? Vou acertar, acertar é com C, né? Assertiva com 2 S's. Aonde isso vai? Né? Eu vou passar para o próximo, que é justamente onde eu pergunto, né, o que é assertiva. A gente vai lá no dicionário, vai procurar no dicionário, e a gente vai ver um monte de sinônimos, né? Com posicionamento, né? Então, uma comunicação assertiva, ela tem um posicionamento. Objetiva. Será que toda comunicação que a gente faz, que vocês fazem na vida, elas são objetivas? Clara. Uma comunicação clara. O que a comunicação clara tem a ver? Tem a ver com a forma como a gente se coloca, tem a ver com a nossa dicção também, né? Então, tem todos os componentes da comunicação não verbal também incluídos nesses sinônimos, né? Transparente. São sinônimos bem parecidos, né? Claro, transparente, mas eles têm algumas diferenças. Produz e gera autoestima. Quando a gente se comunica bem, quando vocês apresentam um trabalho, vão lá para frente, né, na sala de aula, e tentam se colocar, né, com posicionamento, sendo objetivos, claros, transparentes, quando vocês conseguem dar esse recado, o que vocês sentem? Não levanta a autoestima? Né? A gente não sai dali, nossa, estou feliz, consegui, né, me colocar. Né? E traz segurança. Né? Então, a comunicação, ela tem muito a ver com o nosso autoconhecimento, com o nosso comportamento. Como a gente se comporta, tanto no ambiente pessoal, né, privado, quanto no ambiente profissional. Aqui, particularmente, eu vou me estender um pouquinho dentro dessa comunicação no mundo do trabalho, né? Porque a gente vive quase metade das nossas 24 horas no mundo do trabalho, né? Quem aqui não trabalha ainda? Quem ainda está buscando uma posição? Todo mundo trabalha? Então, vocês sabem do que eu estou falando, né? A nossa vida presente hoje, ela está no mundo do trabalho, né? Então, todos esses sinônimos que eu fui achando dentro dos dicionários, eles vão nos levar, a setinha amarela lá, a estruturas narrativas eficazes. Né? Que estruturas são essas que eu posso colocar para que eu possa ser eficaz? O que é ser eficaz nesse momento? É obter uma resposta, né? Que seja da compreensão, que seja de uma ação. Né? Hoje a gente não trabalha com marketing digital, a maior parte do marketing digital é o quê? Call to action. Né? O que é o call to action? Faça alguma coisa, aperta no botão, compra isso, vai até não sei aonde. Né? Como é que essas pessoas que produzem, né, os infoprodutos, como que elas chegam àquela comunicação para que você faça o que elas pretendem que vocês façam? Né? Então, como é que a gente faz essa virada? Primeiro tem a neurociência, né? A gente tem a neurociência incluída dentro da comunicação para que a gente possa ativar dentro do nosso cérebro alguns comportamentos. Né? Não vou falar sobre isso hoje, mas a gente tem estruturas narrativas eficazes que vão fazer esse papel. Né? Bom, para a gente voltar para o nosso tema, e a gente vai adicionar a comunicação assertiva dentro das soft skills, eu ainda não estou dando conceito para os soft skills, né? Mas eu vou falar para vocês que está assim no Borogodó hoje. É tudo isso e muito mais. Né? Para você conquistar um emprego hoje, você provavelmente vai participar
de processos seletivos e que vão exigir de você comportamento, mais do que hard skill. Vocês sabem a diferença entre soft skill e hard skill? Né? Habilidades comportamentais, soft skill, e habilidades técnicas, né? Hard skill. Hoje em dia, o Guia Salarial, que é um relatório, Robert Half, muito conceituado, ele só fala em comunicação assertiva. Está assim no top, né? A Universidade de Stanford, que é uma das melhores universidades, né, em nível mundial, ela produz um curso em nível de graduação sobre comunicação assertiva. A Universidade da Califórnia está fazendo o mesmo também. Plataformas de cursos livres, né, e de extensão, como a Coursera, Udemy, também estão utilizando as habilidades comportamentais para gerar cursos. Né? Não sei se vocês já trabalharam nesse nível. Né? E agora, soft skill. O que seria a soft skill? Antes da gente conceituar também, eu vou trazer algumas coisas para vocês aqui que eu considero muito interessantes e que, para mim, são divisores de água, né, entre o passado e o futuro. O mundo empresarial está valorizando cada vez mais, né, quem tem essa comunicação assertiva. Isso para falar de uma soft skill. 77% das empresas, elas acreditam que as soft skills hoje estão comparadas às hard skills. Ninguém te emprega hoje porque você tem técnica. Porque técnica você faz através de curso, você está na universidade, o seu diploma vai mostrar isso. Né? Ou melhor, pode-se até empregar vocês através da técnica, mas com certeza poderão ser os primeiros a serem demitidos por conta de comportamento, por conta das soft skills. Então a gente precisa aprender. Né? Então, e para aprender a gente precisa se conhecer. Né? As empresas demitem hoje mais pela falta de soft skill do que pelas hard skills. Né? Trouxe aqui um compilado para vocês. 63% das empresas, elas procuram saber primeiro se você tem as soft skills que elas necessitam. Né? E entre elas, a que a gente está trazendo aqui hoje. Né? A sociedade está procurando se inteirar de uma forma geral. Você vai lá no Google Trends, vocês fazem alguma pesquisa pelo Google Trends, né, que são as perguntas mais procuradas e tudo. Tem o Also Asked também, quem quiser avançar um pouquinho mais, que tem um formato geográfico para você pesquisar. Né. Está se notando um crescimento de 250% na procura das soft skills, né, das habilidades comportamentais. Futuro da tecnologia. Eu vou ser substituído mesmo pela máquina, né? Tá tudo certo, não sei como é que vai ser meu amanhã, sei lá, qualquer coisa que vocês possam pensar assim. Vamos pensar o seguinte: a única coisa que nos diferencia da máquina são as soft skills. Então, a gente precisa crescer, né? Ter esse crescimento exponencial das nossas habilidades de comportamento, porque essa vai ser a grande diferença entre o homem e a máquina. Né? E não preciso mais falar em futuro, porque o futuro já chegou. Né? Então, essa habilidade, ela nos diferencia da máquina e ela nos coloca mais humanos. Ainda bem, né? Bom, competências socioemocionais. Como que a gente pensou que algum dia a gente ia aprender isso? Né? A minha geração não aprendeu. Vocês, né, de uma geração mais jovem, podem aprender, podem buscar. Nós aprendemos na marra. São habilidades mais subjetivas que a gente traz da onde? O primeiro contato com a família, o contato com os amigos, os grupos que nós formamos. A gente está trazendo e formando todas as nossas crenças, tendo todas as sinapses e as cognições necessárias para que a gente possa responder ao mundo, responder às pessoas, né, nos comportar em situações totalmente diferentes. Né? Eu estava
conversando com uma amiga que tem... Meu filho tem 29 anos, mas essa amiga, que tem mais ou menos a mesma idade que a minha, ela tem filhos um pouco mais novos. Ela tem um filho de 18, 19 anos. Enfim, 10 anos mais jovem do que o meu. E aí a gente estava conversando isso sábado agora. Como é que vai o Hugo e tal, parará. E ela falou assim, nossa, é engraçado, o grupo dele não interage. O grupo dele chega e fala assim, vocês não vão sair, sei lá, vão namorar, encontrar garotas, vão ao cinema, o que vocês vão fazer? Dá muito trabalho. Aí, o que vocês vão fazer hoje? A gente vai ficar em casa jogando. Por quê? Dá muito trabalho. Então a gente está com uma geração cada vez mais jovem do que vocês, acredito eu, todos aqui, que está cada vez mais desistindo dos estímulos que a gente pode ter no mundo, porque dá trabalho. E aí o que acontece? Quando esse jovem encontra uma dificuldade, uma situação de crise, não consegue se expressar, não consegue ter a comunicação assertiva, porque não aprendeu, não houve tempo para isso, deu muito trabalho naquele momento, né? Então, a gente precisa que o jovem compreenda nessa mudança geracional que a gente está tendo, muito importante hoje, inclusive dentro da academia, que o jovem possa ter a oportunidade de ser educado a agir e a se comportar também, né? Então, a gente já está fugindo não só das habilidades técnicas que a academia pode nos trazer, mas precisamos também incluir as habilidades comportamentais, como agir em determinadas situações, né? Tem muito a ver com a sua personalidade. E não quer dizer que a comunicação assertiva ela precisa mudar personalidade. Uma pessoa mais calma, mais quieta, mais retraída, ela pode continuar sendo o que ela é, né? Se isso não foi produto de alguma crise anterior que possa ser resolvida, né? Então o mundo está pedindo a gente que a gente coloque para fora as nossas capacidades, né? E isso hoje em dia está cada vez mais possível de ser aprendido, né? Alguns pontos, características da comunicação assertiva. Proatividade. Alguém sabe? Pode me dar um exemplo? O que seria ser proativo? Quando a gente fala assim, fulano não é proativo. O que o fulano não é? Acomodado. Ele é acomodado, pode ser, mas o quê? Falta iniciativa diante de algumas pressões que o dia a dia pode tomar. Não consegue tomar decisões, né? Então, quando a gente tem essa possibilidade, esse caminho aberto de tomada de decisões, a gente dá um passo de liderança, né? Liderança é a próxima, nem tinha visto. Então, são características que andam lado a lado, né? Flexibilidade. Hoje em dia, o mundo nos pede para sermos mais flexíveis, né? Como que a gente vai ser mais flexível? Eu tenho um colega professor, eu não sei se ele é professor daqui também, que ele trabalha muito o tema empatia. Não sei se vocês já ouviram falar no professor Júlio, vive fazendo palestras por aí, falando sobre empatia. O mundo nos pede mais empatia. Mas o que é ser empático? Alguém saberia me dizer? Obrigada. Se colocar no lugar do outro, né? Conseguir visualizar o que o outro está querendo dizer com aquilo que ele está dizendo, mas sem colocar a sua raiva, né? Na pressa, né? Sem colocar a sua não disposição em ouvi-lo, né? Então a gente precisa ouvir mais, né? Então essa flexibilidade também faz parte da empatia. Respeito, né? Porque nem todo mundo tem o mesmo ritmo
que o nosso, e a gente precisa respeitar o outro. Negociação, a gente precisa negociar, porque se eu preciso no mundo do trabalho que uma coisa seja feita e eu não tenho essa resposta do jeito que eu estou esperando, eu preciso usar a minha comunicação assertiva e ser mais assertivo nesse pedido. Né? Persuasão também. Né? Bom, ainda uma capacidade analítica. Como eu posso analisar aquilo que está me sendo pedido e devolver de uma forma também proativa, flexível, né? Como eu posso racionalizar em cima dessa questão que estão me colocando, né? Qual é a habilidade que eu tenho quando tem um conflito? Administração de crise, né, professor? Como que eu consigo, encostado na parede, fazer alguma coisa? Né? É um pouquinho complicado, mas é possível, porque tudo é possível. Quando a gente vem para esse mundo, né, eu procuro imaginar assim, né, a gente vem primeiro para despertar nossa capacidade criativa, porque é o que nos diferencia da máquina também. Né? Daqui a pouco nem sei se vai mais diferenciar, né, do ChatGPT, né, quão criativo ele é. Já até testei, vocês já testaram? Testem. Enfim. De que forma eu vou ter minha capacidade criativa para lidar com alguns conflitos? Né? Porque isso requer também a nossa experiência. Então, se a gente não se coloca no mundo, a gente não consegue adquirir essa prática, essa experiência. Né? Gestão, não saiu, faltou um ósito ali. Gestão, comunicação não assertiva. Gestão organizada no tempo. Também é uma outra forma. Né? Nós aprendemos muitas vezes a procrastinar, né? Deixar para depois aquilo que você acha que você dá tempo. Aprendemos também, infelizmente, aprendemos a trabalhar sob pressão, e aí então a gente acha que tem que ser de última hora mesmo, porque de última hora que sai melhor. Alguém já passou por isso aqui? Né? Enquanto quando a gente tem tempo, a gente vai deixando, né? Isso aqui dá tempo, vou fazer depois. E aí você vai adquirir um hábito você poderia ter feito em um outro formato. E eu vou dizer uma outra coisa para vocês com relação à gestão de tempo. Quando a gente se organiza, quando a gente gerencia o nosso tempo, a sensação é maravilhosa quando você cumpre uma tarefa. Vocês já passaram por isso? Não é bom? Né? Parece que você ganha um prêmio. Eu, pelo menos, me sinto assim, sempre. Né? Trabalho sob pressão, né? Infelizmente o mundo hoje acaba nos colocando, né, essa questão do trabalho sob pressão. Não deveria ser, mas já que a gente consegue contornar, né? Então a comunicação assertiva, ela faz parte de todas essas características. Quanto mais eu tiver a habilidade de trazer essa comunicação para fora, de me expor com clareza, mais eu vou conseguir fazer a gestão do meu tempo, mais eu vou conseguir lidar com o conflito, mais eu vou ser proativo. Então, eu coloco sempre a comunicação assertiva como uma das mais importantes habilidades que o ser humano hoje precisa adquirir, se ainda não tem ou não pensou sobre isso. Né? A Lilibert, ela é vice-presidente de marketing, ela diz que as habilidades comportamentais desempenharão um papel fundamental tanto para aqueles que buscam um novo emprego, quanto para aqueles que desejam avançar na carreira profissional e continuar crescendo. Então, não há retorno. É necessário a gente entender, saber o que é esta comunicação assertiva e como eu posso, dentro do meu conhecimento, trabalhar essa assertividade. Cada um vai ter o seu jeito. Eu não vou trazer receita aqui, olha, você fala assim, oi, tudo bem? E a comunicação assertiva é essa. Não existe. Mas dentro do comportamento de vocês é preciso pensar. E assim a gente vai adquirindo essa habilidade, porque quanto mais a gente pensa, mais a gente vai ter a habilidade de pensar mais rápido e agir com assertividade, dentro daquilo que nos é pedido. Então, é um hábito que vai se criando, se formando. E se a gente tiver essa crença,
que é uma crença positiva, melhor ainda, né? Bom, isso faz parte da inteligência relacional, que é você ter a habilidade de fazer conexões com os outros, com o outro, né? Então, a gente pode também colocar a comunicação que a gente chama de interpessoal, como uma comunicação importante, que também faz parte da comunicação assertiva, né? Dentro dessa inteligência que a gente precisa adquirir relacional, como que a gente estabelece confiança e superação nas traições? Não estou falando do ponto de vista pessoal, não, né? Traições pessoais, família, namorados e namoradas. Eu estou falando do ponto de vista do trabalho, né? Porque às vezes você fala assim, nossa, o fulano me passou a perna, né? Dentro do ambiente de trabalho, né? Como que a gente estabelece de novo essa confiança? Porque isso pode gerar ruído na nossa comunicação, né? E a gente precisa trabalhar isso aí. Como a gente se engaja nos conflitos? A gente evita? Né? Tem muita gente que não quer nem olhar, né? Quando tem alguma coisa, não quer saber disso não. E vira, vai para o lado e não olha para aquilo. Aquilo mais tarde vai crescer e vai olhar para você de outra forma, vai voltar. Então é melhor a gente resolver, né? Então são essas histórias profundas que estão acontecendo, essas mudanças profundas que estão acontecendo no mundo hoje, que são necessárias da gente discutir e de levar esse bichinho para casa, para poder entender como que vocês fazem parte disso e como a gente pode mudar e crescer, né? E todas essas mudanças aqui vão determinar a nossa forma de comunicação, né? Antes é engraçado porque o bom comunicador, ele era visto como uma habilidade mais feminina, né? Porque é a mulher que traz a sensibilidade, a gente sempre ouviu isso, né? A mulher que traz a sensibilidade, é a mulher que sempre entende o outro, o grupo de mulheres sempre se ajuda. E essa visão, deixei em amarelinho, né? Essa visão é uma visão equivocada, isso é do ser humano. A sociedade nos colocou alguns impasses, mas que a gente pode resolver, isso é do ser humano. O homem é capaz de desenvolver sensibilidade tanto quanto a mulher. A comunicação assertiva, ela é um guarda-chuva que engloba várias ferramentas, vários tipos de comunicação. Vocês já ouviram falar na comunicação não violenta? Né? Ela foi criada por um americano e eu coloquei aqui 4 características que têm muito a ver com a comunicação assertiva. E ela é um bom início para a gente poder ter mais assertividade na comunicação. Alguém já leu alguma coisa sobre comunicação não violenta? Também? Que bom! Continuem lendo, tem sempre alguma coisa ali. Eu fiz um cursinho pequenininho com um amigo meu sobre comunicação não violenta, né? Porque ela nos coloca muito essa questão da capacidade de observação, né? Você observar o outro antes até de você se colocar, né? E isso é muito importante, porque isso vai gerando um campo muito interessante, né? Empatia, que a gente já conversou a respeito, né? Essa questão do diálogo, mesmo que seja uma liderança, mesmo que seja o seu chefe, pode existir diálogo, né? Não é um grau hierarquizado que pode deixar as coisas mais confusas. Eu sei que a gente às vezes encontra com pessoas que nem sempre a gente tem tanta empatia assim, mas quando a gente muda, transforma a nossa forma de ver aquilo muda. Vocês já passaram por isso? Então isso faz parte da realidade, né? Então a gente tem condições de mudar. Se vocês utilizarem uma comunicação diferenciada, não violenta, aquilo que o outro está trazendo para você, por pior que seja, pode ser abrandado. É lei física, energética, né?
Saber fazer pedidos, né? Quando você tem um chefe, ou quando a você é dada uma tarefa em que você tenha que colocar para outros, né? A gente costuma, às vezes, repetir o que o outro fez, né? Se o fulano fez assim comigo, eu vou fazer também. Será que é a melhor forma da gente agir? Né? Não criar hábitos nocivos, né? E saber como fazer esses pedidos, né? Portugal também está trabalhando muito com esse conceito da comunicação assertiva, né? Vão trazer comportamentos não verbais, comportamentos verbais e comportamentos chamados de paraverbais, né? Para além da questão verbal. Vamos pensar no comportamento não verbal, né? Esse é um quadro pronto em que foi trazido, por exemplo, quais são as características de um comportamento não verbal dentro do mundo do trabalho. Um sorriso ao telefone, isso muda tudo, a pessoa não precisa estar te vendo. Mas olha, quando você sorri, até a sua voz muda, não é verdade? Né? Se eu falar sem sorrir, minha voz está de um jeito, modulada de um jeito, e se eu sorrir, a minha voz muda. Né? Então, a gente pode treinar, não precisa ser forçado. Daqui a pouco, esse hábito vai nos trazer a verdade sobre esse sorriso. Inicialmente pode ser até uma forçação, mas depois, né, criando esse hábito, gestos mais firmes, né? Vamos ser mais firmes, não tem onde colocar minha mão, vamos falar com gesto. Vamos nos colocar também, nosso corpo trabalha também essa comunicação não verbal. Uma postura erguida, não precisa ficar de cabeça para baixo, nada. Né? Mãos mais soltas, como eu tinha falado, mais gestuais. Dentro da comunicação verbal, como que eu posso começar a iniciar, né, uma réplica? Eu penso dessa forma. Né? Vamos tirar o acho também, né? Porque a gente fica achando muita coisa por aí pelo chão, né? De cabeça baixa eu acho, não acho nada, eu penso, né? Eu sinto que, né? Percebo que, façamos desta forma e não de outra, tudo muda, né? Não, a gente vai fazer assim mesmo. Olha só a diferença, né? Comportamento paraverbal, essa regulação da voz, né? O sorriso regula a sua voz também. A forma como você articula as palavras também regula a sua voz, porque a gente tem uma caixa de ressonância, né, que termina na boca, porque o ar vem do pulmão, e a gente pode trabalhar isso. Falar de forma mais fluida, então quando você trabalha as articulações da sua fala, você vai trazer mais fluidez para a sua voz. E respeitar os silêncios, né? Às vezes a gente acha que o silêncio é meio apavorante. Não é. Ele faz parte do diálogo. Silêncio faz parte do diálogo. Incrível, mas é verdade. É um tempo, é um segundo que você dá 3 respirações. Tudo ali pode mudar. Né? Faz parte. Então, essas são dicas. Vou trazer mais algumas outras. E isso faz parte do nosso autoconhecimento, né? Como que vocês observam o padrão de vocês? Qual é o padrão de vocês de comunicação? É importante vocês saberem. A gente precisa se conhecer, né? Então, como que a gente aprende? Um pode falar assim, eu só consigo aprender quando eu escrevo também. Eu sou sinestésica, né? Que a gente chama. Não sei quem mais aí. Assim, quando eu ouço, né? Então, a gente tem os sentidos que é justamente como forma de aprendizado da nossa cognição. Né? Então, é bom vocês observarem como nós aprendemos. Isso pode dar uma segurança a mais para vocês. Quando vocês se conhecem, qual é a melhor forma de aprendizado de vocês. Porque vocês também vão poder depois trocar isso no diálogo. Né? A gente pode treinar. A capacidade oral a gente treina.
né? Então, é hábito, é treino, isso pode ser feito. Às vezes a gente não vai apresentar um trabalho e a gente treina em casa, sozinho. Eu mesma fiz isso agora, para a apresentação da banca. Acha que eu não fiz? Fiquei em casa lá, treinei 2 vezes, sozinha, só me ouvindo. A gente treina a nossa capacidade de escrita, né? E como a gente, infelizmente, às vezes não dá tempo de fazer tantas leituras quanto a gente imaginava poder fazer, hoje em dia, a gente precisa treinar essa capacidade da escrita. Ah, por que você disse leitura e está trazendo escrita? Porque a gente escreve bem quando a gente lê. A gente precisa ler, né? Então, assim, o mundo tecnológico nos trouxe facilidades, mas o ser humano ainda não mudou a capacidade dele cognitiva. Já, obviamente, desenvolveu muito mais, mas a gente tem mais capacidades, mas precisa entrar a leitura. E, consequentemente, a escrita vai se desenvolver melhor. Observar o outro sem julgamentos. Às vezes a gente julga demais. E o nosso julgamento, que está muito parecido ali com a nossa opinião pessoal, não tem absolutamente nada a acrescentar ou a ver um ambiente de trabalho. Porque ali a gente está em equipe, a gente está num outro posicionamento. E às vezes a gente não consegue enxergar isso porque a gente não tira o nosso campo de visão. A gente traz de lá de casa um campo de visão que não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo ali. Então a gente precisa de parar de julgar o outro, né? Quando a gente para, tudo se clareia, né? E isso é uma capacidade educativa. A gente se educa a não julgar o outro, né? Outra dica, em 2019, vocês conhecem aquele evento SXSW? É um evento Against Southwest, que é um evento de inovação tecnológica que acontece em Austin, nos Estados Unidos. Aí vai todo mundo para lá, todas as startups do mundo inteiro se encontram, cada um para mostrar o que está acontecendo, robôs, tarará. Em 2019, eu não fui para lá não, mas me caiu das mãos um trabalho maravilhoso, que foi uma agência do Rio, que me deu algumas versões de palestras que aconteceram lá, para que eu pudesse passar para o português. Um dos meus trabalhos também é esse. E aí me caiu na mão uma palestra que eu fiquei assistindo mais de 4 vezes, além de fazer a tradução, que era da Esther Perel. A Esther Perel, ela é especializada mundialmente em aspectos relacionais e habilidades comportamentais no mundo do trabalho. Ela trabalha também com relações pessoais. Acho que a formação dela, se eu não me engano, é psiquiatria, mas ela trabalha dentro dessa área no mundo do mercado, no mercado mesmo, né? Então ela estava fazendo uma palestra lá. Que palestra maravilhosa! Guardem esse nome, Esther Perel. Depois vai vir o nome dela aqui com TH e vejam alguma coisa dela, porque ela é fantástica, ela tem pesquisas assim, fantásticas, nível mundial, e ela traz justamente essa questão do capitalismo emocional, né? A gente está trazendo essa lei da oferta e demanda para os nossos aspectos pessoais relacionais, né? O que é o capitalismo emocional? É a lei de oferta e demanda. Fulano não serve para mim, porque tem, sei lá, ele falou não sei o que, e eu não gosto disso. Acabou. Aí como você tem outras pessoas para você se relacionar, eu digo até no mundo do trabalho, você esquece aquela pessoa porque ela disse uma vírgula, né? Então essa lei da oferta e demanda está vendo muito, aquilo que a gente não gosta a gente descarta, não quer mais, né? Não olha de novo, não percebe outras nuances, isso faz mal para a gente no final das contas, né? Consumo romântico, né? Isso já é para um lado mais pessoal. O romance agora parece entrevista de trabalho, né?
porque a gente passou a ter muitos aplicativos, então você olha o retrato do fulano primeiro, as características do fulano, se o fulano gosta das mesmas coisas que eu gosto, a inteligência artificial lá da match, e esse fulano então é maravilhoso para mim, né? Então, também faz parte do capitalismo, né? Parece uma oferta de emprego. Você fica ali selecionando aquilo que é melhor para você diante da inteligência artificial, né? Então, a gente está com aspectos aí de relacionamento pessoal muito, eu vou dizer, interessantes para a gente poder observar, ver aquilo que é importante e que se casa com aquilo que a gente entende, né, como bom para a nossa vida. E as emoções, elas estão entrando no mundo dos negócios. Por que está entrando no mundo dos negócios? Por capacidade geracional. Cada vez menos a gente tem jovens preparados emocionalmente para entrar no mundo do trabalho. Mas por que isso? É incrível, mas eu vou dizer uma coisa para vocês assim, básica. Porque não brincou na rua, porque não jogou pique, porque não perdeu no futebol, porque está o tempo inteiro, e infelizmente a gente tem uma geração inteira olhando para a tela. E a tela não transmite emoção, transmite incapacidade, mas não ensina como superar, né, quando você perde. Então a gente tem que observar isso, né? Então, aí o jovem, ele entra cru no mercado de trabalho. E ali, isso a Esther Perel dizendo, tá? Não é a Luciana. Entra cru no mercado de trabalho, quando ele recebe a primeira bronca, ele desarma. Não tem mais o que fazer, vai embora, não quer voltar, panica. E assim está acontecendo, sabe aquele jovem que eu falei para vocês, dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho pensar na gente mesmo, né? Então, essa demanda contínua por performance o tempo inteiro, né? O mundo do trabalho, o que ele coloca hoje? O líder tem que ter performance, produtividade a todo custo, porque senão a empresa que perde, e você está ali, naquele momento, naquela hora, né? Fazendo parte disso aí tudo. É muito complicado, né? Outras dicas: incluir autenticidade naquilo que a gente se propõe a fazer. Cada um aqui é um ser humano diferenciado, diferente do outro. Eu não preciso copiar o fulano, o cicrano, ninguém. Eu tenho um formato de comunicação meu próprio, em que vocês podem usar, né? Então seja autêntico. Pertencimento. Quando a gente é autêntico, a gente começa a colocar o pé nisso aí. Nossa, isso aqui faz parte de mim. O CP, ela fez parte do meu mundo do trabalho durante 13 anos. Bastante coisa, gente. Né? Então, essa capacidade de confiança, você confiar, não, eu tenho certeza disso aqui. Né? Dessa manutenção do diálogo que vocês podem ter, essa empatia, a transparência, e aí a gente vai chegar do que está todo mundo falando hoje no mundo, o trabalho como realização pessoal e propósito, né? Vocês já ouviram falar? Qual é o seu propósito? Né? O marketing digital está trabalhando muito com essa questão de realização pessoal e propósito. Se vocês derem uma olhada, tem sempre um fio da meada que liga tudo aquilo que a gente percebe no mundo. Então, a Esther Perel, como se escreve, tá? Finalizando, quem quiser trocar comigo, é a qualidade das suas relações que determinam a qualidade da sua vida. Se a sua vida não vai bem, dá uma olhada nas suas relações. O que está acontecendo ali não está fluindo bem. E como essa comunicação assertiva pode me ajudar a mudar. Nada é feito para ir para a eternidade. Eu posso mudar a qualquer momento. Eu saindo daqui, eu posso mudar minha concepção de alguma coisa. Então pensem nisso, né? Porque a chave está aí.
É essa a chave. Bom, gente, eu agradeço vocês me ouvirem, é só uma pinceladinha, né? Queria ver se alguém quer trazer alguma coisa, quer fazer alguma troca, aproveitando esse momento, né? Ali estão as minhas referências. Essa startup, Mentorep, é onde eu tenho prestado serviços como pesquisadora. Agora eles têm um trabalho muito interessante, quem quiser dar uma olhada, eles têm uma parte que se chama Mentorep Academy. E eles estão criando, através de inteligência artificial, vocês deem uma olhada lá, está em verdezinho à direita de quem abre o site. Clica lá, faz o login e a senha e vocês vão ter algumas coisas gratuitas de habilidades comportamentais. E que foi escolhida, feita uma curadoria através de inteligência artificial. É o trabalho deles. E tem comunicação. Então, deem uma olhada, é gratuito, tá? Então, fica essa dica aí, se vocês quiserem começar a olhar em algum lugar. Tem também gestão do tempo, tem comunicação, tem criatividade. Então, são pequenas escolhas que a inteligência artificial, concebida por eles, fez através de tudo que possa ter na internet. E compilou ali em alguns momentos para vocês, tá? E agora eu queria saber quem tem alguma pergunta, quem quiser interagir. Boa noite, Luciana. Tudo bom? Rafael Sérgio Monteiro, tudo bem? Tudo bem? A gente já se falou algumas vezes aí. Com certeza. Nos corredores, no telefone e tudo mais. Dois pontos. Você traz o termo inteligência relacional. Eu estou familiarizado com o termo inteligência emocional. São sinônimos, são distintos, são próximos. Me parecem que são próximos. Mas como distinguir aí por que uma coisa, por que uma determinada habilidade estaria na inteligência emocional e outra, de repente, estaria, se eu posso falar dessa maneira, no campo da inteligência relacional. Esse é um ponto. E essa parte final da questão da qualidade de vida, do relacionamento, é uma via de mão única? Não é uma via de mão dupla? Ou seja, todos não têm que procurar entender e saber relacionar-se uns com os outros? Ou, desculpa aqui se eu estiver saindo completamente fora da curva, ou será que não é uma maquiagem para mais do mesmo? Então eu, no final das contas, tenho que me submeter a um, abre aspas, sistema. Você que não sabe, você que não se relaciona. Ok, tudo bem, beleza. Eu posso estar precisando fazer algum tipo de modificação, atualização, modernização, ver de novo, repensar alguma coisa. Ok, perfeito, tranquilo. Só eu? Esses dois pontos aí, né? Entendi. Obrigado. Então, inteligência emocional é sua. A inteligência relacional, ela chama o outro também. No mínimo, você tem que ter uma pessoa para essa inteligência relacional acontecer. E a inteligência relacional, ela se utiliza da sua inteligência emocional para poder ser construída, né? Então, uma coisa tem a ver com a outra, sim, mas elas não são sinônimos, né? Dá para ver a diferença, tá? Com relação o relacionamento e a questão da sua qualidade, né, de vida. Eu sempre ouvi na minha vida, e tudo que eu estudo assim, dentro dessa área de coaching, alguma coisa assim, e acredito nisso, que a gente está aqui na vida para se relacionar. Aí vai para aquela velha frase, nenhum homem é uma ilha, né? Então, a nossa capacidade de se relacionar é que vai montar quem somos, né? Você se relaciona na família, você se relaciona no ambiente de trabalho, você se relaciona na escola, na universidade, enfim, tudo está relacionado, né? Tudo tem a ver com relação, com relações,
Ninguém mora sozinho a vida inteira, trancafiado, a não ser que tenha uma condição específica, né? Infelizmente, a gente ouve algumas histórias, mas a gente está aqui, o nosso desafio é se relacionar, né? E vai determinar a nossa qualidade de vida, né? Eu não sinto como uma frase sistemática do sistema, ela é. Né? Vocês enxergam assim também? Alguém tem mais alguma coisa que queira colocar? Oi? Levando em consideração tudo aquilo que você vem falando e tudo mais, eu consigo entender que isso parte inicialmente da gente para com o outro, mas e se no momento de termos esse contato com a outra pessoa ela não está disposta? Como lidar com isso? Boa. Inclusive você chegou a falar sobre isso também, né? Eu acabei não respondendo. Você voltou ao assunto de uma outra forma, né? O que o outro tem é do outro. O que você tem é seu. Então, se o outro não te devolve, não é uma questão para você resolver, porque se você resolver, você perde a sua qualidade de vida. Então, o outro precisa resolver as questões dele e você resolve as suas. Deu para entender? Né? E a gente fica muito preocupada com o outro e esquece de se preocupar com a gente. Então, a comunicação assertiva é nossa, a capacidade relacional é nossa, somos nós que fazemos, cada um. O outro é o outro, não é uma questão de egoísmo, nada disso. É uma questão que o outro vai ter que fazer lá o caminho dele e você faz o seu. Né? É difícil, porque a gente, na hora que se relaciona, quer cobrar do outro, mas olha para você, vai ficar muito mais fácil. Eu garanto. Alguém mais? Pode. Posso fazer, Luciano? Primeiro, parabéns pela excelente apresentação. Você citou o Marshall Rosenberg, né, com relação ao violento. Ele, logo no início do livro, ele usa como exemplo, né, algumas soluções de conflito que ele mediou, né, principalmente do Oriente Médio e tudo mais. E ali fica muito claro o papel da comunicação nessa parte das relações pessoais. Você poderia assim, explorar um pouco as diferenças em relação ao primeiro, o uso da comunicação assertiva ou não violenta para evitar o conflito e a diferença do uso dela para mediar o conflito depois que ele já existe. Tem como fazer um paralelo em relação a isso? Vou tentar fazer um paralelo resumido. O uso da comunicação para mediar o conflito, né, para a resolução do conflito. Qual foi a primeira que você falou? Desculpa. Para evitar o conflito. Para evitar. Então, esse de evitar, ele é uma comunicação de liderança, né, em que você vai colocar algumas coisas ali, transportando para essa capacidade de liderar, de acertar nessa comunicação. Já a outra comunicação, que vem depois, né, você na realidade ali está atuando num outro formato, já não é mais o formato de liderança, já é o formato mais da empatia. Então você tem as características que vão mudando conforme o tipo de comunicação que você tem, uma se sobressai mais do que a outra. Né? Alguém tem mais alguma coisa? Você estava falando sobre que hoje em dia, né, as relações são muito mais como um currículo, né? Eu queria saber como você pode ter boas relações com alguém, sendo que hoje em dia você tem, por exemplo, o Tinder, né, você pode escolher a sua vontade, o seu jeito, o tipo de pessoa local que você quer. Como você pode ter boas relações de verdade? Como você pode conquistar isso? Pode responder. Olha, a sua pergunta, ela me traz uma resposta muito pessoal minha. Então, eu vou te falar assim, que a sua pergunta, a única coisa que eu posso responder é a minha opinião.
né? Não é o que é certo nem o que é errado, é o meu ponto e campo de visão. O meu ponto e campo de visão hoje me mostram que as pessoas precisam estar mais próximas umas das outras, né? Então, eu iria mais por esse caminho. Por exemplo, eu estou na universidade, eu me relacionaria mais com o meu grupo, eu estaria mais participando de mais situações com este grupo. Agora, tem outra pessoa que tem um outro campo de visão, né? Então, eu não posso trazer um julgamento a respeito disso, porque senão não vou estar trabalhando a minha comunicação assertiva, né? Aproveitar o gancho, vou pegar carona, não pretendo incendiar nada, mas vou trazer uma questão que é bastante presente, bastante recente, que diz respeito à situação de etarismo que aconteceu numa universidade recentemente, né? Uma estudante de 40 anos realizando o sonho de finalmente buscar a carreira, buscar a faculdade. A vida não lhe permitiu, por razões, não estou aqui como advogado de defesa da moça, mas enfim, 3 colegas não quiseram. Eu estou só conversando, não estou querendo, pelo amor de Deus. Enfim, elas não quiseram. Colocaram, como assim, com 40 anos era para estar aposentado. No Brasil não dá. Não dá para aposentar com 40, estar aposentado com 40 anos. 90% da população não vai conseguir. Né? Esse é um ponto. Houve toda uma repercussão, né? As meninas desistiram do curso, aspas, elas podem parar 6 meses e voltar 6 meses naquela instituição ou em qualquer outra, mas a coisa não parou ali. Saiu da mídia, mas não parou. Né? Uma semana após o incidente, ela foi à polícia, registrou o boletim de ocorrência e está, até onde sei, prosperando. Primeiro ganhou uma bolsa, né? E ganhou, posteriormente, uma bolsa na Inglaterra, que muito jovem fica procurando, pelo amor de Deus, o que eu faço para conseguir isso? Então, aonde que eu quero chegar? Nesse ponto, é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Tudo bem, eu compreendi quando você diz que algo que é meu, eu tenho que resolver, que algo que é seu, você tem que resolver. Se formos felizes, inteligentes, vamos conseguir prosperar e produzir. Mas, e quando não querem, dentro dessa ideia de colocar, de estar junto com um grupo, não sei o que lá, e quando não, ou não é viável, ou não querem, ou não dá liga, né? A preocupação, a cabeça, a realidade de um é absolutamente diferente da realidade. As demandas extra-faculdade são outras, né? Como é que a gente vai, que dá para falar, mesmo que, obviamente, uma opinião, mesmo que não quero te colocar aqui como, enfim, como dona da solução para todo mundo. Não quero te colocar como produtora de receita, mas queria te ouvir. Então, eu não tenho receita pronta mesmo, né? Eu sou uma pessoa também vivendo como vocês e aprendendo o tempo inteiro, né? Esse exemplo que você trouxe é um exemplo muito interessante porque eu pensei muito nele, né? Pensei porque em alguns momentos recentes da minha vida eu posso ter sentido a mesma coisa que ela em alguns locais de trabalho. Não foi falado, mas foi sentido. E aí, quando veio, vocês já repararam que de tempos em tempos a gente tem alguma crise, né, que sai assim, da coletividade, da sociedade, a gente passa a pensar a respeito daquilo, e assim é que a gente vai crescendo e aprendendo, né? Eu não posso dizer se o que eu senti é verdade, é verdadeiro, porque não foi adiante no retorno, né? Mas quando esse caso aí eclodiu, eu falei assim, existe sim, existe é velado, porque eu já senti isso, por menos que possam ter do outro lado falado, né?
Então, assim, o que eu posso dizer do meu ponto de vista, do meu campo de visão, toda crise é oportunidade. A gente vê isso em comunicação, né? Comunicação de crise, toda crise é oportunidade para crescer. Esse caso aí, para mim, foi uma grandíssima oportunidade da gente colocar esse assunto e entender que nós, enquanto humanidade, vamos envelhecer cada vez mais. Que bom, vamos ter cada vez mais a oportunidade de estarmos aqui. Então, a gente vai precisar resolver essa questão, sim. Né? E como vamos resolver, cabe a todos nós. Aí já não é só uma opinião, é a opinião da coletividade. Né? Tá bom? Gente, obrigada. Que vocês possam ir para casa hoje. Eu gosto de colocar bichinho na cabeça. Bichinho na cabeça dos alunos. Então, que vocês possam ir para casa pensando a respeito disso. Né? De que forma amanhã é um exercício. Né? Daqui a pouco a gente não deu exercício aqui. É um exercício, dever de casa. Como amanhã eu posso ter uma comunicação mais assertiva quando eu chegar no meu trabalho, quando eu chegar na universidade? O que pode fazer ali que você possa perceber? Fala assim, nossa, aconteceu. Prática. Tá bom? Beijo para vocês.